Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui entrando ao vivo, né? Eu tô na estrada, não sei, acho que já deu pra perceber, né? Acabei esquecendo de avisar vocês que hoje eu não conseguiria fazer a live, mas enquanto tiver aqui, talvez internet, apesar de estar num lugar meio ermo assim, mas a gente vai conversando, pelo menos fica registrado aí. A gente tem essa semana combinado aí de conversar sobre as questões mais da educação, né? Como é que o ensino ele foi comprometendo o mundo em geral, né? A qualidade do pensamento, né? E hoje eu gostaria de rapidinho conversar com vocês, para a gente não perder o costume, sobre como essa estratégia ela foi implementada e como a gente pode reverter isso. Não sei se vocês acompanharam a nossa live de ontem. Na nossa live de ontem a gente comentou sobre uma espécie de levantamento do porquê o mundo estava tão estranho assim hoje, estava tão doido, estava tão insano, né? E através do livro da Kátia Simone Benedetti, a gente chegou à conclusão de que a educação ela está estranha assim porque se abandonou o método científico, né, empírico qualitativo, em função de métodos mais assim intuitivos e sem base factual, né? Nós vimos que o abandono da neuropsicologia, da neuropedagogia e das neurociências dentro do ensino trouxe, na verdade, esse grande problema, tá? O pessoal está perguntando por que não está no Instagram. Então, no Instagram eu preciso ter dois aparelhos diferentes para fazer a transmissão. São duas câmeras. Aqui eu só consigo estar com uma câmera, ok? Então, a Kátia Simone Benedetti, ela vai mostrar, através desse livro, que eu já indiquei para vocês, é um livro que está com 45% de desconto da minha livraria, que é o livro Falácia Socioconstrutivista, porque as crianças brasileiras deixaram de aprender a ler e a escrever. E a grande questão ali que ela vai mostrar é que quando você abandona essa metodologia científica, neurológica, empírica, em favor de uma metodologia que não tem base experimental, aí você começa a ter grandes problemas. E qual é a origem desse problema, desse sistema aí? A grande questão, que eu vou tratar com isso com mais profundidade, mais calma com vocês amanhã, a grande questão é a seguinte: Jean Piaget, você sabe que hoje, né, a galera só estuda, por exemplo, formação de professores, só estuda Jean Piaget, Vygotsky e Paulo Freire, em geral. Mas a grande questão é que uma professora argentina chamada Emília Ferreiro, ela foi estudar com o Jean Piaget. Estudando com Jean Piaget, ela teve uma ideia de criar um novo modelo de alfabetização. E esse novo modelo de alfabetização partia da seguinte premissa. Prestem bem atenção, que é fácil de entender, mas exige uma cautela aqui. A grande reflexão é: como é que uma criança aprende a falar? A falar, não a escrever, ok? Uma coisa é falar, outra coisa é alfabetização, leitura e escrita. Uma coisa é falar e compreender, outra coisa é escrever e ler. São dois mundos diferentes. Inclusive, quando você, por exemplo, vai preencher seu currículo Lattes, né, que é o currículo acadêmico, ali você vê o seguinte, né? Proficiência em línguas estrangeiras. Aí você vai preencher lá em inglês. Aí em inglês você preenche leitura, escrita, fala e compreensão. Aí você bota: falo bem, falo razoavelmente, falo pouco, leio bem, leio razoavelmente, leio pouco, compreendo bem, compreendo razoavelmente, compreendo pouco, né? Então, uma coisa é o domínio da fala e da compreensão, outra coisa é o domínio da leitura e da escrita. O grande problema é que a Emília Ferreira, utilizando Jean Piaget como referência, ela chegou à conclusão de que a linguagem falada, a criança aprende sem um método específico, sem uma regrinha, sem uma sistematização. Você não manda a criancinha para a escola e fala: vai lá para a escola que você vai fazer a aulinha de falar. Ninguém faz a aulinha de falar. A criança aprende a falar
sendo inserida no meio de falantes. A criança aprende a falar espontaneamente no convívio com outros falantes, ok? A fala é assim. Compreensão e fala é assim que funciona. Inclusive, Noam Chomsky, que hoje é mais um crítico dos jogos de poder, não hoje, né, já há muitos anos, o cara está quase 100 anos também. Noam Chomsky originalmente é um dos pais da linguística gerativa, ou da gramática gerativa, e na sua gramática gerativa ele propõe a seguinte tese: as regras da linguagem, com os plurais, as declinações, as desinências, modo temporal, número pessoal, a sintaxe, a semântica, as classes gramaticais, né? As classes sintáticas e tal, as funções sintáticas, perdão. Tudo isso é muito complexo e é tão complexo quanto, por exemplo, a física quântica. Agora, a grande conclusão de Chomsky é o seguinte: por que uma criança de 2 anos ela aprende a dominar as complexas regras da linguagem e não consegue dominar as complexas regras da física quântica se a complexidade de ambas é equivalente? O que faz com que a criança consiga dominar as múltiplas e complicadas estruturas lógicas da linguagem, mas não consiga dominar as estruturas da física quântica que são equivalentes em nível de complexidade? Ele desenvolve uma teoria que o cérebro humano teria o órgão da linguagem. O que é isso? Dentro do cérebro já haveria uma estrutura preparada para absorver as regras da linguagem e não outras regras. Então ele vai desenvolver a tese de que a linguagem seria inata ao homem. Não inata ao homem desde o Jardim do Éden, porque ele é um evolucionista, ele não acredita nisso, mas seria inata ao homem de hoje, né? O homem teria desenvolvido através das mutações e da seleção natural esse órgão da linguagem que lhe dá, desde a sua tenra infância, capacidade de aprender as complexas regras da linguagem e não outras regras. Baseado nisso tudo, tanto no Jean Piaget quanto no Chomsky, nessa gramática gerativa, a Emília Ferreira ela bola uma seguinte ideia: se a linguagem falada, a gente não precisa de sistema, nem de método, nem de regra, nem de forma, ela aprende espontaneamente, meramente inserida num contexto de falante, ou se socializando com falante, assim também deve ser a linguagem escrita, a leitura escrita, tá? Então ela desenvolve uma teoria chamada PLE, Psicogênese da Linguagem Escrita. Vejam só, psicogênese, ou seja, a geração psicológica da linguagem escrita. E a tese é de que a linguagem escrita ela seria desenvolvida pela criança dentro do mesmo sistema que a linguagem falada acontece. Qual sistema? Inserido no contexto social de pessoas que falam. No caso da escrita, a gente não deve fazer, segundo essa teoria, não deve utilizar método fonético, né? B com A, Bá, B com E, Bé, silabação, esse tipo de coisa. A gente não deve ter método. Na verdade, isso é quase que um antimétodo. A ideia é a seguinte: assim como a criança aprende a falar sem método, apenas inserida num contexto social de falantes, a criança vai aprender a escrever sem método também, meramente inserida num contexto social de escrita, tá? Essa aqui é a tese. Só que não é assim que funciona. Segundo o Dr. Vitor Hassi, né, que é professor da Universidade Federal de Minas Gerais, fora os grandes neuropedagogos, todo o trabalho da neurociência, que a Kátia Simone Benedetti vai trazer nesse livro, que eu estou indicando para vocês aqui mais uma vez, 45% de desconto na livraria Daniel Lopes, é só você botar lá livraria.daniellopes.com.br. O livro se chama A Falácia Socioconstrutivista, porque as crianças brasileiras deixaram de aprender a ler e a escrever. Inclusive, eu estou usando esse livro como a nossa bibliografia dessa semana. O que significa a nossa bibliografia dessa semana? Significa o livro de referência que nós vamos usar nesta semana. E agora, a partir de agora vai ser assim, a gente sempre vai ter, na medida do possível, um livro de referência de leitura naquela semana. É um desafio porque a maioria dos livros interessantíssimos que existem no mundo hoje, infelizmente, ainda não possuem tradução em português. Então, quando não der para ter em português, a gente vai indicar um livro em inglês mesmo ou em outro idioma. Mas, graças a Deus, pelo menos nessa semana, a gente tem um livro
disponível em português, tá? Inclusive acho que é da editora Quirion, né? Que é do mesmo grupo da editora que publica os meus livros, a Vide Editorial. Então você pode adquirir com 45% de desconto lá na minha livraria, tá? Então a gente tem eu não vou conseguir colocar o link aqui para vocês agora, mas você pode facilmente acessar lá livraria.danoalves.com.br e procurar a Falácia Socioconstrutivista, Kátia Simone Benedetti, o nome da autora. Então, qual é o grande problema dessa teoria? Essa teoria ela parte de uma premissa errada. A neurolinguagem, a neurolinguística, os estudos da neurociência mostram que, prestem muita atenção, que isso aqui é o grande argumento do livro e dos neurocientistas. A parte do cérebro que faz com que a criança aprenda a falar é totalmente diferente da parte do cérebro que faz com que a criança aprenda a escrever. Aí está realmente o problema. Aí está realmente o problema. Esse é o grande problema que está rolando, ok? É você perceber que não tem como equivaler a aprendizagem da fala com a aprendizagem da escrita, porque são áreas completamente diferentes do cérebro que são mobilizadas. Ou seja, se você tentar fazer a criança aprender a escrever com o mesmo método que ela aprende a falar, se você tentar fazer a criança aprender a escrever com o mesmo método que ela aprende a falar, ela não aprende. Nisso aqui eu fiz um resumo. O resumo do livro é o seguinte: se você usar a mera inserção num contexto de escrita, achando que a criança, meramente por estar inserida num contexto de escrita, ela vai aprender a escrever, ela não vai aprender a escrever. Porque isso funciona lá na fala, mas não funciona na escrita. Então é por esse motivo que as crianças não aprendem mais a ler e a escrever. É claro que o nome desse grupo de teorias, né, tem várias teorias que são aglutinadas para compor esse tipo de ideia, mas as duas teorias principais é o socioconstrutivismo, ou seja, o conhecimento é construído por meio da interação com a sociedade. A criança não precisa aprender conteúdo, daí eles demonizarem tanto o modelo de ensino conteudista, porque eles acham que você não deve ensinar conteúdo para a criança, você deve meramente inserir a criança num contexto de fala, num contexto de falantes, e meramente ela é inserida num contexto de falantes e de escritores, ela vai aprender tanto a falar quanto a escrever. Não, ela aprende a falar, mas não aprende a escrever, porque a parte do cérebro que é mobilizada na fala é totalmente diferente da parte do cérebro que é mobilizada na escrita. Isso gera uma total e plena incompatibilidade. Agora nós estamos explicando para você, ou talvez agora você tenha entendido claramente, plenamente, porque através do socioconstrutivismo, dessa metodologia de ensino, as crianças pararam de aprender a ler e a escrever. Como é que é esse método? Eles chamam de método global. Por que método global? Método global porque nas cartilhas anteriores, no método silábico, fonético, você pega uma palavra e você desmembra essa palavra em fonemas, em letras e sílabas, nas vogais e nas consoantes. Você ensina para crianças as vogais, as consoantes, você ensina os fonemas, babebê, babu, laleli, lolu, papepi, papu, e por aí vai. E assim você desmembra a palavra e reconstrói a palavra. Eles não concordam com isso. Eles acham que a criança tem que olhar uma palavra, por exemplo, casa, em vez de você falar, ó, aqui tem uma consoante, C. Então, vamos encaixar as vogais na consoante C. C com A, K. C com E, C. C com I, Si. C com O, Có. E por aí vai. A última eu não vou falar não, para não gerar problema. Então, eles não fazem isso, tá? C com A, K. S com A, Sa. Só que aí tem um som de Z, casar, não é caçar. Então, eles acham errado fazer isso. Eles pegam a palavra casa e digam para a criança, leia essa palavra. A criança fala, não sei ler.
Não, dá seu jeito. Ah, tá bom. Aí ela vai tentar ler, não consegue. Agora tenta escrever. Aí ela vai lá e escreve casa com Z. Aí, dentro do método tradicional, método clássico, a professora diria: não, meu querido, casa não é com Z, é com S, porque o S também pode ter som de Z, dependendo da maneira como ele aparece. Esse é o método tradicional. O método socioconstrutivista diz que você não pode punir o aluno, você não pode reprimir o aluno, você não pode repreender o aluno, você não pode apontar erros no aluno. Então, o JP lembrando aí do caminho suave, exatamente, a cartilha, o caminho suave, estava funcionando, por que parar? Se funciona, para que parar? O cara quer inventar moda. Aí você pensa assim: ah, que triste, inventar um método que não funciona. A grande pergunta que eu já gostaria de colocar aí para você refletir é: será que isso não foi feito de propósito e não foi um caso fortuito? Será que realmente, lá pensando lá no pessoal de Moscou, com Vygotsky, por exemplo, será que já não foi uma coisa proposital para que todo o Ocidente, que são os oponentes, inimigos de Moscou, ficassem completamente sem conhecimento? Ficassem adultos tapados e limitados? Será que não é proposital? Eu acho que foi proposital. E uma coisa que eu gostaria de saber é o seguinte: será que lá em Moscou eles usam esse método socioconstrutivista? Eu duvido muito. Eu duvido muito, sabe por quê? Tudo aquilo que eles incentivam da gente usar aqui, eles não usam lá. É igual uma pessoa que muitas vezes ela comercializa substâncias ilícitas, mas ela não consome, e muito menos dá para os seus filhos consumirem. É a mesma coisa. Vejam só, por exemplo, quando você olha a história da tecnologia, a história do Vale do Silício, a história do computador, do smartphone, dos tablets, do iPad, você descobre coisas muito curiosas. Isso é fácil você achar na internet. Você vai descobrir que o tio Bill, assim como o Steve Jobs, criaram, vamos para os casos do Steve Jobs. Steve Jobs criou, ele revolucionou pelo menos 5 áreas diferentes: computação, animação, telefonia, comunicação em geral, várias áreas. O cara revolucionou várias áreas. Animação com a Pixar, ele foi um dos grandes investidores na Pixar. O consumo de música, a indústria fonográfica, com o iPod, a telefonia com o iPhone, a computação com o Apple I, e depois com o Macintosh. É claro que ele teve a ideia, mas quem era o engenheiro que criou foi o Steve Wozniak, Dois Steves, Steve Jobs, Steve Wozniak. Então, se você pega entrevistas antigas com o Steve Jobs, ele dizia que ele não deixava os filhos deles usarem o iPhone, muito menos o iPad. Aí você fala: ué, mas peraí, o cara cria o negócio, vende o negócio, comercializa, incentiva, encoraja os filhos dos outros a usarem, mas ele não usa. Ele deve saber de algo que eu não sei. Você não concorda comigo? Beleza. Então, a grande questão é: será que o Vygotsky, que criou a base desses métodos, eles usavam esse método lá em Moscou naquela época? Eu tenho certeza que não. Tá certo? Tenho certeza que não. Você acha que... Hoje você sabe que lá no Dragão do Oriente, o TikTok deles é diferente do nosso, no Ocidente. No Ocidente, o algoritmo do TikTok, ele só incentiva bobagem. Eu não vou nem entrar no mérito de que tipo de bobagem. Lá no Dragão do Oriente, o algoritmo do TikTok só estimula matemática, física, química, coisas educacionais, coisas que vão gerar um crescimento humanístico na pessoa. Tá certo? Então vejam só. Então, para nós criarmos uma escola diferente, uma escola de excelência, uma escola que compartilhe dos nossos valores, crenças e visões de mundo, a gente precisa estar muito atento a essa metodologia.
Porque essa metodologia que a Kátia Simone vai chamar de o anti-ensino, porque ele não ensina, ele desconstrói o ensino, essa metodologia, assim como sempre foi nas estratégias, né, mais elaboradas, esses métodos deletérios, a gente assim poderia chamar, eles são grandes camaleões que se apresentam cada vez com uma roupagem e um nome diferente. Então isso aí exige uma atenção muito grande. Por quê? Às vezes você chega numa escola, talvez até uma escola cristã, e você pergunta: vocês usam qual método? Provavelmente eles nem vão saber qual método eles usam, porque do jeito que as coisas são feitas assim meio aleatoriamente, o pessoal nem pensa nisso. Mas muitas vezes você vai perguntar: você usa o método socioconstrutivista? Eles vão falar: não, claro que não. Mas aí você vai ver o que eles usam. Eles usam conceitos como pedagogia ativa, desenvolvimento de competências sociais, ok? Método não conteudístico, método sócio-interacionista, tá? A gente usa o sócio-interacionismo, a gente não usa o sócio-construtivismo. Você fala: mas é quase a mesma coisa. A gente usa a pedagogia ativa, mas é a mesma coisa. Nós usamos desenvolvimento de competências sociais, mas é a mesmíssima coisa. Então, para que nós consigamos, no futuro próximo, se Deus assim permitir, construir uma escola diferente, que não vá frear o avanço da criança, mas promover o avanço da criança, estimular o avanço da criança. Não só isso, uma escola na qual a criança não apenas irá manter seus valores e convicções, que a gente ensinou em casa, mas terá esses valores e convicções até mais fundamentados. A gente poderia chamar esse tipo de escola até de uma escola apologética. Apologética no sentido de uma criança que vai receber ali subsídio para ela defender as suas visões de mundo, inclusive utilizando, nesse caso, a teoria da inoculação. Teoria da inoculação é uma teoria da psicologia que estuda como uma pessoa pode fazer para, diante de um ambiente adverso, manter os seus valores e convicções. Como é que é esse processo psicológico da manutenção de valores e convicções diante de argumentos contrários. Então envolve um exercício retórico, um treinamento também, para você ter um reforço das suas visões, valores e convicções. Para nós criarmos uma escola dessa natureza, a gente precisa ter muita clareza de qual é o problema, de onde ele veio e de como resolver. É isso que a gente está fazendo essa semana. Perfeito? Caroline aí está falando que já está ansiosa, a Rosimeire gostou, Maria de Lourdes aí dando bom dia, membro do canal, tá? E é isso, tá, pessoal? Hoje foi só uma palhinha aqui para a gente não deixar o dia passar em branco. Eu acabei esquecendo de avisar vocês. Na verdade, eu estava na dúvida se eu viajaria depois da live ou antes. E aí, eu consegui viajar antes, é melhor, que aí eu já não gosto de andar na estrada à noite, não. Então, amanhã a gente volta com esse tema e a gente vai pegar o primeiro capítulo do livro e nós iremos destrinchar o capítulo 1 do livro, A Falácia Socioconstrutivista. Porque as crianças brasileiras deixaram de aprender a ler e escrever, da Kátia Simone Benedetti, editora Quirion. 45% de desconto na minha livraria. Hoje eu não vou conseguir botar o link aqui para vocês, mas o link da livraria está aí na descrição do vídeo, tá? Ou você entra no Google, bota lá livraria.daniellopes.com.br, ou só bota no Google Livraria Daniel Lopes, Lopes com Z, você vai achar facilmente a livraria. E o livro está com 45% de desconto. Um livro que custa R$100, quase saindo por 53, se eu não estou enganado. Vale muito a pena, ok? Queridos, amanhã a gente volta, se Deus assim permitir, precisamente ao meio-dia. Será uma honra construir esses projetos tão estimulantes e empolgantes junto com vocês. Escolas, universidades, uma corretora de investimento, um fundo de investimento, né? Quem sabe até um banco que compartilhe dos nossos valores, ok? A gente volta em breve. Obrigado a todos aí pela presença aqui. Forte abraço para vocês, fiquem com Deus, examine todas as coisas que tem que é bom. Valeu!